Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar aqui o segundo capítulo de Romanos. Eu vi que no primeiro capítulo algumas telas ficaram embaçadas, né? Então meu filho me ensinou a fazer um espelhamento. A gente vai ler, a gente vai melhorando, né? Cada dia. Mas eu tô aqui com esse espelhamento na minha mão, né? E a Bíblia com a outra versão. Estou lendo a minha Bíblia aqui também. Então vamos lá. O segundo capítulo de Romanos diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condena, em tudo que você julga o teu semelhante. Então, toda vez que você julga alguém, tem até aquele ditado do mundo, né, que diz que quando você aponta um dedo, tem quatro apontando para você. Todas as vezes que você julga alguém, você está condenando a você mesmo. Ah, mas eu não faço aquilo que ele faz. Você pode não fazer aquilo exatamente o que ele faz, mas você erra em outra coisa. E você não gosta quando alguém te julga. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa língua. Tem até uma passagem na Bíblia, a gente vai chegar lá com certeza um dia, onde diz que nós daremos conta a Deus de toda palavra inútil que saiu da nossa boca, e isso é muito perigoso. Vamos aqui continuando. Pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes, né? Você aqui está dizendo que pode não ser a mesma que ele faz, mas pratica de qualquer forma algo errado diante de Deus. O versículo 3 diz que: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo tu, escaparás do juízo de Deus. Eu vou ler na minha versão, que está um pouquinho mais fácil de compreender, que diz que deste modo, quando você, um simples ser humano que julga, todavia, a gente é muito julgador, a gente julga muitas pessoas. E diz que todavia pratica os mesmos atos. E você pensa de que de alguma forma a gente vai escapar do juízo de Deus? Não vai. Porque vai chegar um dia que Deus vai julgar toda a humanidade. E aí Deus é soberano, Deus esquadrinha o coração. E a gente tem que se manter irrepreensível diante de Deus. Versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, que não se arrepende, acumula ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Então como eu falei, vai chegar um dia que vai ser revelado tudo que habita no teu coração, seja pensamentos maus, ruins, julgamento, tudo vai ficar aparente diante de você, diante eu não sei como vai ser naquele dia, mas diante de Deus, e Deus vai julgar, né, todas as nossas obras, pensamentos e tudo mais. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Lembra que essa palavra é muito importante, perseverando. Perseverando. A Bíblia diz que Deus dará a coroa da vida, né? Aquele que persevera, aquele que perseverar. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação, angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Lembrando que você fazer o bem não significa que você vai ser salvo, tá? Se você faz o bem, você vai ter glória, honra e paz. Para quem faz o mal, angústia e tribulação. Mas fazer o bem é muito bom, mas isso não significa que você tem a garantia da sua salvação. Salvação você precisa, primeiro, todo aquele que nele crê e for salvo.
né? Será salvo todo aquele que nele crê e for batizado. Crê em Jesus Cristo, primeiro passo. Segundo, santidade. Terceiro, uma vida de renúncia, uma vida de obediência. É assim que a gente persevera. Versículo 11. Porque em Deus não existe parcialidade alguma, né? Nós temos parcialidade. A gente às vezes faz aquele, né, puxa a famosa sardinha para o nosso lado. Para Deus não tem parcialidade alguma. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei que são considerados justos, mas sim os que obedecem. É o que a gente está falando, é o que Paulo está falando, a palavra de Deus está falando desde o primeiro capítulo, obediência. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticaram naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. O versículo 15 diz que, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei são gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e os seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus for julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Aqui o 17 diz que o crente deve ser fiel à palavra. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas e não se deve furtar, e furtas. Aqui está dizendo de pessoas que têm uma vida de santidade, aparente, gosta de ensinar todo mundo. Ainda ali está falando desde o início sobre julgamento. A gente fala das pessoas, diz que um rouba, mas você também rouba. Ah, mas eu não roubo dinheiro. Mas às vezes você rouba a paz de uma pessoa, às vezes você rouba com crítica, a paciência de alguém. Então, com Deus as coisas são muito claras. A gente precisa ser exemplo. Então, se a gente quer falar de alguém, primeiro que você não tem que falar de ninguém, mas primeiro a gente precisa tirar a trave enorme que está no nosso olho, para depois tirar o ciscozinho que está no olho do irmão, o pequeno cisco. Então aqui a palavra diz que tu que ensinas que não se deve cometer adultério, mas você adultera. Ah, mas eu sou casado, eu não adulterei. Mas você às vezes adultera com pensamento pornográfico, adultera dando conversa fiada para mulher no trabalho. O adultério, ele não é só porque você largou a sua esposa e se casou com outra mulher. Existem várias formas. A Bíblia diz que até por pensamento a gente comete adultério. Então a gente às vezes fala dos outros, mas a gente de fato precisa olhar para a nossa vida e cuidar da nossa santidade, da nossa caminhada com Deus, porque Deus vai nos julgar. Versículo, tu que te orgulhas, o 23, da lei, desonras a Deus obedecendo a própria lei. Foi o que a gente falou no capítulo anterior sobre sermos senhores de nós mesmos, A gente acaba querendo moldar a Bíblia a nossa bel vontade e acaba a gente criando a nossa própria lei, porque a gente acha que isso não tem problema diante da santidade de Deus. O 24 diz, pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Olha que coisa séria. O evangelho hoje, as pessoas na internet, se você for verificar,
existe uma ira muito grande sobre os evangélicos. Mas aí você pode perguntar, né? Ah, mas é perseguição. Não, os evangélicos, as pessoas que estão na igreja, muitas delas, infelizmente, dão motivo, né? Pessoas que estão dentro da igreja que roubam, pessoas que, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas não é esse o papel aqui do nosso vídeo. O papel é falar da palavra. Mas se a gente for explicar aqui alguma coisa sobre esse versículo 24, você vê que por nossa causa, por nossos erros, por nossa falta de zelo com as coisas de Deus, pela nossa falta de santidade, falta de renúncia, falta de ouvir a voz de Deus, falta de obediência, a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos por nossa causa. Olha que coisa séria que a gente tem que ter cuidado com zelar pelo nome de Deus, pela palavra de Deus. Versículo 25. Porque por quanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observar a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados, praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é, por natureza, incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Né? O 28 diz que, portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente é o exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que é feita apenas para fora do coração, no corpo físico. Aqui ele está falando para aquela época, inclusive nesse versículo do nome de Deus sendo blasfemado, ele fala que, relendo aqui, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, mas a palavra de Deus ela é muito atual e ela serve para todos os tempos. E a gente precisa ter cuidado, porque por nossa causa também, os gentios, não está cuidando de blasfemar o nome do Senhor. O último versículo 29 diz que absolutamente não. Né? Continuando o 28, judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito. Aqui é Espírito Santo, porque está com letra maiúscula, e não apenas pela letra da lei. Para todos esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que ele está dizendo é que você precisa, a circuncisão ela é feita no coração, é na alma. Muitas pessoas vivem uma vida de aparência, mas Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então a gente precisa ter uma vida aí de exemplo, né? Ter a nossa vida ser uma verdadeira pregação da palavra, as pessoas olharem para você e verem algo diferente. As pessoas não podem olhar para nós e falar assim, para ser cristão assim, nem quero. Não, as pessoas têm que olhar para você e falar e ver a diferença, ver o que Deus tem feito na sua vida, ver aí o carinho, o amor, a misericórdia, porque eles enxergam, o mundo não aceita, mas eles sabem. Tanto é que quando acontece algo de ruim com eles, o primeiro lugar que eles correm é a igreja. Eles sabem de onde vem o socorro, eles só não conseguem viver ali, né? Porque o Deus desse mundo tem cegado o entendimento e a gente precisa orar a Deus para que as escamas desse povo e caiam e eles consigam enxergar a verdadeiro amor de Deus e nós com a nossa vida a gente tem como fazer isso, né? A nossa vida ser uma verdadeira pregação, a nossa vida ser um verdadeiro exemplo para esse povo aí. Fica na paz, Deus abençoe. O próximo vídeo a gente vai para o capítulo 3.